Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria entrarmos na sua casa, no seu lar, com o programa ABC do Espiritismo. É uma grande alegria, porque sempre estamos recebendo mensagens e queremos agradecer todos aqueles, os nossos telespectadores, por mandar mensagem de otimismo, de alegria, até mesmo, muitas vezes, perguntando alguma coisa. Isso é muito bacana. Nós, então, hoje vamos estudar uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. Em mais uma oportunidade aqui estarmos juntos através do programa ABC do Espiritismo. Gostaríamos de agradecer à TV Mundo Maior, às Casas André Luiz, pela oportunidade de fazermos parte da grade de programação da TV Mundo Maior. Agradecemos também ao telespectador, ao ouvinte que vem nos acompanhando, que vem nos seguindo, que vem entrando em contato conosco. E gostaríamos de relembrar que a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, as Casas André Luiz precisam da sua ajuda. Entre no site tvmundomaior.com.br e veja as opções de como ser um parceiro deste projeto que leva luz a tantas pessoas. André, qual é a página que nós elegemos para estudar no dia de hoje? Nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Nós vamos ver hoje o item 5º, O Ponto de Vista, que é um texto escrito pelo nosso próprio codificador, Allan Kardec. E ele nos fala: a ideia clara e precisa de que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pela qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita a vida corporal, não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Interessante, aqui nós vamos ver exatamente uma coisa muito interessante para nós hoje falarmos no nosso programa, que é a questão da fé, a questão da paz. Talvez são palavras que ainda seja desconhecida para todos nós. Por quê? Porque nós, basta sermos chamados para as experiências da vida, nós sempre dizemos assim: eu perdi a fé. Na verdade, não significa que nós perdemos a fé, significa que nós nunca tivemos fé. Fé significa acreditar, dar crédito. E como é que eu vou dar crédito em Deus, se eu ainda não conheço o mecanismo das suas leis naturais? Esse é o papel primordial pela qual a doutrina espírita foi trazida à Terra, pelo próprio Jesus. É através desses ensinamentos que todos nós vamos compreender de uma forma definitiva como é que funciona a lei divina e como é que a lei divina é justa e soberana para todos nós. Mas ao mesmo tempo a paz. Todos nós estamos esperando a paz, assinada por um governo, seja dos Estados Unidos, da Rússia, da Coreia, seja qual lugar for. E a paz não pode ser um decreto assinado por um homem. A paz é um estado de espírito que cada um de nós vamos alcançando através do momento em que cada um de nós vamos encontrando aquele momento da paz íntima.
Se quisermos ter a paz mundial, é necessário que tenhamos antes, André, a paz íntima, porque é da paz íntima no campo individual que nós vamos formar o amanhã, o coletivo. É verdade, querido Sérgio, nós estamos falando de fé e de paz. E para nós, os espíritas, nós somos convidados a balancear, não sermos nem só razão e nem só emoção. Se eu sou só razão, eu esqueço o amor, eu esqueço de ver a vida com aquele olhar da sensibilidade humana. Se eu sou apenas coração, emoção, sentimentos, eu deixo-me levar pelas situações que eu sou envolvido, por um familiar, por um amigo ou por uma situação que eu me depare. Então nós, os espíritas, somos convidados a ser o meio termo, a termos a razão como princípio e a termos o sentimento como combustível, para que juntos e unidos possamos viver aqui na Terra, deleitando, conforme o que o Evangelho nos convida. Sabemos que o roteiro não é fácil, não é simples. Sabemos que a vida aqui é cheia de ilusões, de percalços, de fantasias. A matéria ainda nos ilude. O poder temporal, a fortuna, a beleza, os status sociais ainda nos mostram uma vertente que faz muitas vezes com que eu imagine: eu sou importante, eu posso, eu mando, eu sei, e isso prejudica a nossa própria evolução. Nós aqui estamos de passagem, uma passagem curta, breve, algumas décadas, 8, 9 décadas perante a eternidade, nada o é, mas é um convite amoroso a aproveitarmos estas décadas em proveito de nós mesmos. É por isso, André, que eu estava ouvindo você falar e, como se fosse um flash, voltei ao túnel do tempo em 1985. Eu me lembro que quando eu estive pela primeira vez, naquele junho de 1985, julho, na casa de Chico Xavier, eu me lembro que nós travamos uma conversa e dentre as conversas que o Chico teve conosco, nos orientando, principalmente no tocante à oratória, o Chico me disse uma coisa muito interessante. No final, ele diz: ó, meu filho, eu vou te pedir uma coisa. Quando as pessoas te convidar para falar, vai com carinho e procure falar do Evangelho. Porque hoje no movimento espírita nós falamos de tudo, mas não falamos do Evangelho. Enquanto nós não tivermos o Evangelho no coração, nós não vamos suprir as nossas deficiências. E realmente nós começamos a perceber que ao lermos uma carta, ao lermos uma mensagem do Evangelho, seja através do Evangelho segundo o Espiritismo, que se baseia os Espíritos na obra do Cristo, nós começamos a perceber o quanto nós estamos distante de conhecer o Evangelho. E se nós não conhecermos essa questão do Evangelho, que Allan Kardec definia como uma questão moral, nós vamos ter dificuldade de avançar no campo científico e no campo filosófico. É verdade, tudo é uma construção. Apesar dos ensinamentos de Jesus, da vida de Jesus, estar gravada no coração dos cristãos há mais de 2000 anos, nós ainda vemos o distanciamento de nós perante o Cristo. Um ponto em que nos leva a esse distanciamento é a grandeza do Cristo e a nossa pequenez. Se temos dificuldades de compreender homens como Chico Xavier, que dirá compreender quem foi Jesus? Se igual o meu pai narrou e tantos amigos que tiveram a oportunidade de passar a conhecer o Chico em Pedro Leopoldo, em Uberaba, já narram histórias tão extraordinárias, o que dizer, o que pensar, o que falar a respeito de Jesus? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de entender o grau evolutivo de Jesus e o que Jesus representa verdadeiramente para nós aqui na Terra. Porque geralmente lembramos dele naquele momento em que estamos amargurados, naquele momento em que a vida não caminha do modo que nós gostaríamos, naqueles momentos em que somos convidados a dar uma controlada na situação financeira,
naqueles momentos em que desmanchamos um relacionamento afetivo, quando estamos passando por algum tumulto com algum familiar próximo. São nesses momentos que eu lembro do Cristo. Mas eu lembro dele sempre para pedir algo. Olha, Senhor, me dê isto que eu dou aquilo em troca. O nosso elo com Jesus e com Deus ainda é na base da barganha, da troca. Se eu receber isso, eu ajudo uma família com uma cesta básica. Se eu receber aquilo, eu ajudo o centro espírita, a igreja católica, a igreja protestante. Então eu sempre coloco situações para trocar com o Cristo, para trocar com Deus. E eu não devo fazer isto. Deus e Jesus não devem nada para nós. Devemos fazer com amor. É verdade. E é esse amor que nós ainda temos que entender que nós não temos. É uma outra palavra que completa essa questão da fé, a questão da paz, a questão do amor. É verdade que todos nós falamos por várias vezes ao longo do dia, nas conversas habituais que nós temos. Mas é uma outra palavra que, como a fé, que como a paz, o amor também ainda é desconhecido por todos nós. O que nós conhecemos é o amor egoísta, que agora os psicólogos definiu como o chamado amor egóico. Esse amor egóico, esse amor egocêntrico, aonde eu penso apenas em mim e naquele que eu amo, e ainda de uma maneira bastante egoísta, logicamente me faz sair daquela zona de conforto de ter que compreender o que é verdadeiramente o amor. Mas o amor, como nos ensinou Jesus, o amor incondicional, André Luiz. É um amor que ainda falta um pouco para compreender e para ser vivido, mas estamos no caminho. Não podemos também exigir da nossa pouca fé, da nossa pouca paz, do nosso pouco avançar espiritual, que já tenhamos tudo isto do dia para a noite. Tudo é igual uma casa, um prédio, é uma construção. E nós nos encontramos no alicerce. Não estamos ainda construindo as paredes, não estamos ainda rebocando as paredes, não estamos ainda construindo o segundo andar. Nós estamos no alicerce. E como Jesus disse, que o teu alicerce seja na rocha. Porque se você colocar na areia, não terá a firmeza necessária, a fé necessária, a convicção necessária, e virão as tempestades, colocará a tua casa emocional, sentimental, espiritual abaixo. Então, agora é momento de construirmos sobre a rocha, de construirmos devagar, com muito esforço, a duras penas, mas com certeza o resultado é extraordinário. André, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o segundo bloco do programa ABC do Espiritismo, onde estamos tratando hoje de uma página do Evangelho falando de fé, falando de esperança, falando de amor, mas principalmente falando da paz. Não sai daí não, já retornaremos com o segundo bloco. Queridos amigos, eu não disse? É muito rápido o nosso intervalo, já voltamos do café, muito disposto para falar dessa obra tão magnífica que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Confesso que se tem uma obra no movimento espírita que eu gosto de estudar, que eu gosto de falar, e fico repleto de alegria quando alguém me convida para fazer uma palestra com tema evangélico. Isso me anima, porque é falar de Jesus, é falar da vida. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza. Falar de Jesus é uma grande responsabilidade, é uma alegria, porque estamos falando da entidade espiritual que passou em nossos meios, que legou o que é o amor, paciência, diplomacia e respeito. E ao mesmo tempo é um desafio, porque falamos de Jesus o que a história narrou, o que é muito pouco. Mas ainda temos muitas dificuldades de compreender quem foi verdadeiramente Jesus. Sabemos alguns milagres, sabemos algumas coisas extraordinárias que ele fez, mas uma coisa eu garanto, nós, humanidade, não temos noção de 1%
do que verdadeiramente foram os 33 anos do Cristo aqui na Terra. Nós temos uma pequena visão dos últimos 3 anos dele, uma passagem limitada do convívio dele com os 12 companheiros que o seguiram, a sua desencarnação trágica, sendo que um dos 12 o traiu, o outro negou, o outro duvidou, o resto correu, só João ficou acompanhando a cena. Então, nós ainda sabemos muito pouco do Cristo, mas haverá o tempo que será permitido que nós venhamos a saber verdadeiramente quem foi e o que fez este extraordinário homem, que todos que o conheceram falam com admiração e com propriedade. É interessante, né? Você vai ler mais um pedaço, e é verdade isso. Todos que o conheceram e todos que o seguiram. E realmente foi muito poucos. Vamos ler mais um pouquinho? Continua Allan Kardec a respeito o ponto de vista. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele se porta como a criança que nada vê, além dos seus brinquedos, e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade ferida. São tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. É interessante porque Kardec era tão sábio que ele consegue, no mesmo texto, colocar uma miscelânea de palavras e de contextos para que nós possamos compreender o começo, o meio e o fim. Ele começa a mensagem falando para nós da fé, da esperança, da paz, do amor, de tudo aquilo que nós temos que angariar. E depois ele fala para nós de uma outra situação que é o materialismo, pela qual o materialismo é exatamente a vivência na Terra daquilo que nós não temos, da primeira parte que Allan Kardec abordou. Porque quando nós não temos amor, não temos paz, não temos fé, não temos esperança, logicamente nos sobra a condição de olhar o mundo como o salvador da pátria. E é onde nós nos debruçamos à busca do materialismo. E o materialismo exacerbado faz com que nós cada vez mais desempenhamos aquilo que nós temos de ruim dentro de nós, despertando sempre o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a impaciência, a intolerância. Veja como Allan Kardec conseguia ter um poder de síntese de tal maneira que nos faz repensar sobre tudo isso. Mas você, nosso telespectador que está aí nos ouvindo, nos assistindo, pode também se perguntar: mas que mensagem linda, uma mensagem nova? Não, eu vou resumir isso numa frase de Jesus, quando Jesus disse: abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que o homem novo possa prosperar. O homem velho é exatamente essa segunda parte que Allan Kardec menciona do materialismo provocado pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. O homem novo é a primeira parte que Allan Kardec nos concita a seguir, que é o amor, a paz, a esperança, a alegria. Coisa interessante, né, André Luiz? Com certeza, é um mundo novo que nós somos convidados a ver. E partindo desse princípio dos comentários do nosso querido Sérgio, muitos que estão nos acompanhando, espíritas, outros tantos que são simpatizantes da doutrina espírita, que gostam da programação da TV Mundo Maior, Allan Kardec foi revelado a ele, seja pelo Espírito da Verdade, seja por Zéfiro, um espírito familiar de Allan Kardec, que não tinha um grau evolutivo tão extraordinário, porém tinha uma afinidade com Kardec. E foi revelado algumas reencarnações de Kardec. Então ele foi Platão, aquele mesmo seguidor fiel, discípulo fiel de Sócrates,
Considerado por muitos Sócrates o pai da filosofia, o pai da arte de pensar, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Sócrates fez em tamanho menor o que fez Jesus séculos depois. Não deixou nada escrito, mas o seu exemplo, a sua inteligência, o seu amor está conosco até hoje. Ele foi, um pouco antes do advento do Cristo, ele foi um sacerdote druida, em que já acreditava na reencarnação, na comunicabilidade com os espíritos, no poder da natureza, na interação dos mundos e das dimensões, nas Gálias. As Gálias pegavam aquela parte da França, da Irlanda, uma parte da Inglaterra. Eles eram um povo que tinha uma visão espiritual muito acurada, até que o Império Romano sitiou aquela região, invadiu e escravizou, levando o povo druida à sua extinção. E depois narra que ele veio como John Hus, na antiga Tchecoslováquia, atualmente República Tcheca, que teve o mesmo trabalho, por exemplo, de Calvino na França, de Martim Lutero na Alemanha, queria fazer com que o Cristo fosse conhecido por todos, não por uma casta, mas sim numa linguagem universal, e desencarnou de uma maneira trágica. E como Allan Kardec manteve esse poder de síntese, esta inteligência aguçada, nós estamos falando de uma entidade espiritual que já lida com a mediunidade, com a reencarnação, com a comunicabilidade com os espíritos há muitos milênios. Kardec não foi escolhido aleatoriamente para ser o nosso codificador, não foi escolhido aleatoriamente para ser e para ter a responsabilidade que teve. Foi escolhido a dedo para trazer esta portentosa obra que nos faz vislumbrar um mundo de um modo diferente. É verdade, realmente nós percebemos essa grandeza de Allan Kardec, não é? Que Allan Kardec conseguiu trazer o Evangelho na sua pureza. Uma das coisas que mais me encanta quando eu leio o Evangelho é que Allan Kardec consegue trazer para todos nós, dentro de uma síntese bastante apurada, essa mensagem do Cristo, sem deturpar a mensagem, sem trocar nada, logicamente amparado pelo pensamento de um grupo de espíritos ligado ao próprio Jesus, não é? Então Kardec teve um papel importante, como também nós tivemos Francisco Cândido Xavier, um papel fundamental, porque se Kardec, na sua época, legou para a humanidade o início de uma era para com o mundo espiritual codificada, nós temos, se ele começou a abrir o véu do conhecimento no mundo espiritual, veio Chico Xavier e abriu um pouco mais esse véu, falando das cidades no mundo espiritual, falando dos agrupamentos espirituais no mundo espiritual, muito ligado à crosta. Então nós vemos as subdimensões, não é, que há entre a crosta, que é o terceiro, a terceira dimensão para a quarta dimensão, não é? Então nós vemos muitas subdimensões e André Luiz retrata para nós o que é uma, o que é outra, em que momento que nós entramos nessas dimensões, tudo pelo nosso pensamento. Então nós começamos a perceber que a evolução vai se encaminhando nesse sentido, né? Então se Kardec trabalhou desde 1853, 1854, que a França já ali falava muito das mesas girantes, até que ele foi conhecer as mesas girantes em 1855, através de um amigo, não é? Chamado Faustier. Logicamente, a 18 de abril de 1857, ele codifica, então, aquele momento mágico da doutrina com o lançamento do Livro dos Espíritos. E daí, depois mais alguns anos, debruçou para a doutrina, trabalhando incansavelmente até 1869, com o seu desencarne a 31 de março. Então nós começamos a perceber a sua grandeza. E depois veio Chico, não é? Dentro da sua pureza doutrinária. Chico, que foi um dos maiores reverenciadores de Jesus, realmente colocando Jesus no seu devido lugar, mostrando-nos a sua simplicidade, o seu amor e qual era o papel que Deus deu a ele para ser o nosso guia, o nosso modelo, né, André? Com certeza.
São trabalhos gigantescos em que nós somos convidados agora a manter esta simplicidade, a manter este amor. Espiritismo é para estar com o povo, sem qualquer luxo, sem qualquer frescura, na condição do cristianismo redivivo, é revivermos o Cristo, é revivermos os ensinamentos, é revivermos os tempos apostólicos aqui na Terra. E muita gente, nós estamos partindo para o final, há sempre aquele questionamento, já que os espíritos reverenciaram ou falaram para Allan Kardec sobre as suas reencarnações anteriores, não é? Há também toda essa polêmica que se cria. Diga de passagem, eu não vejo por que nós, os espíritas, criamos tantas polêmicas. Com toda sinceridade, essa ideia se Chico é Kardec, eu respeito todas as opiniões, acho que todas são válidas, cada um tem o direito de pensar. Eu, por exemplo, sou de uma ala que eu acredito, pelo estudo que tenho, pelo aprofundamento que fiz, de que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Mas isso não é uma questão de debate, não é uma questão que nós devemos travar, até como eu vejo muitas vezes com desrespeito, não é? Então nós devemos entender que esses espíritos luminares, se não é o mesmo, com certeza é espírito da mesma grandeza. André, eu acho que você tem um recado para o nosso telespectador para encerrar o nosso programa. É um convite para participar do nosso WhatsApp. O nosso número é 19, já que estamos na região de Campinas, 997782794. Repetindo, 19 997782794. Mande a sua mensagem, a sua sugestão, a sua interação, a sua participação, ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos encerrando então o programa ABC do Espiritismo. Você sabe que é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Um beijo carinhoso no seu coração e até a próxima semana. Uma semana de muita paz, de muita luz e até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.